Vendo como Jesus havia morrido, disse: na verdade, esse homem era filho de Deus. Irmãos e irmãs, talvez a graça própria do cristianismo seja o modo como o cristão sofre e aprende a sofrer. Seja o modo como o cristão se dá e se devolve a Deus e ao próximo, também através do sofrimento e da negação de si mesmo. Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Esses olhos desse soldado foram abertos porque ele viu como Jesus havia expirado, morrido. Nas nossas vidas, muitas vezes, Deus ficou visível e os nossos olhos se abriram por causa de uma cruz, de um sofrimento que a gente viveu. E aquilo descortinou, rasgou o véu do santuário, como disse a palavra, e a gente enxergou Deus. Nas nossas vidas, muitas vezes, o véu do santuário se rasgou e a gente foi curado da cegueira, também por causa de um sofredor. Quantas vezes, diante de um crucificado, a gente se lembrou de Deus? Diante de alguém numa cama, de um idoso acamado, de alguém num hospital, de um miserável pelas ruas, diante de alguém que é visitado pelo sofrimento, pela morte, pela doença, a gente olha uma pessoa crucificada pela vida e a gente se lembra de Deus. Se lembra que todos nós somos filhos de Deus e que nós necessitamos da conversão, mas que nós temos que ter a esperança no Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos o Domingo de Ramos, essa primeira parte do nome da missa, que hoje tem 2 nomes. Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Quando a gente pensa Domingo de Ramos, a gente pensa o Hosana, a alegria, a celebração. Quando vem a frase da Paixão do Senhor, já nos vem o sofrimento. No Hosana do Domingo de Ramos, a vitória. Da Paixão do Senhor, essa derrota aparente de Jesus. Mas quando a gente olha para a cruz, muito mais do que ver Deus ou o homem que foi derrotado na cruz e vencido pelo mal, nós estamos vendo a derrota, não de Cristo, a derrota do ser humano. A derrota do ser humano que escolhe matar Deus. A derrota do ser humano que escolhe a blasfêmia, a alegria vã, a derrota do ser humano que escolhe o poder pelo poder, o dinheiro pelo dinheiro, a derrota do ser humano que escolhe Barrabás. Barrabás, e dizem alguns exegetas que talvez esse Barrabás nem tenha existido e que talvez ele tenha sido colocado nos evangelhos no meio disso tudo para explicar tudo isso. Então preste atenção no padre que você vai conseguir entender. É possível que Barrabás, que essa cena, vocês querem Jesus ou Barrabás? É possível que isso não tenha existido. Porque quem estuda diz que essa frase era um costume todo ano, parece que isso não era costume. Historicamente não se tem dados para afirmar que é costume. Portanto, não é errado acreditar que existiu dessa forma essa parte do Barrabás, uma vez que os evangelhos afirmam. Mas uma vez que de tudo que a gente ouviu na narrativa da Paixão do Senhor, tudo tem um referencial histórico, menos o Barrabás, não é errado a gente pensar que o Barrabás é uma invenção que não diminui a profundidade, é uma invenção para revelar as coisas. Mas, se existiu, também é o mesmo sentido. Mas para dizer o quê? Na cruz, meus irmãos, na morte de Jesus, quem perdeu foi o ser humano num primeiro momento. No segundo momento a gente ganha porque na cruz Deus nos redime. Mas preste atenção no que o Padre está dizendo a você, no que Deus está nos falando. O ser humano que escolhe Barrabás e mata Deus. Barrabás significa Bar-Abá. Bar é filho, não é isso? Lembra do Bar-Timeu? Filho do Timeu. Bar é filho de, ou filho do. Portanto, Bar-Abá, filho do Pai, filho de Deus. Portanto, é no mínimo, se não existiu, é no mínimo uma belíssima coincidência. Vocês querem Jesus
Ou vocês querem o filho do Pai, do Abá? Abá aqui é Pai, Pai do céu. Abá é o Pai Deus. E Jesus foi trocado por Barrabás. E é assim até hoje. No grosso modo e nas grandes estruturas do mundo, Jesus fica no meio do Bar-Abá, daquele que tem tons de salvador e de resposta, porque diz lá o Evangelho então que Barrabás seria um assassino, um revolucionário do povo, que queria libertar o povo do poder de Roma. Barrabás, o revolucionário. E Jesus está ali sendo trocado por Barrabás numa cena e numa situação montada pelos fariseus e sumos sacerdotes, que não eram revolucionários. Eram homens de bem e conservadores, porém mentirosos, e que armaram toda uma situação para incriminar e matar Jesus. Há 2000 anos atrás, então, nosso Senhor, entre um bandido revolucionário e mentirosos elegantes. Até hoje, Jesus Cristo é usado, e Jesus Cristo fica no meio desse tipo de situação, na boca e usado por bandidos revolucionários que querem libertar o povo, na boca e usado para manter os esquemas dos fariseus, homens puros, bons, extremamente ricos, poderosos e religiosos. De um lado, de outro lado o bandido revolucionário. Até hoje é assim também. Jesus sendo a moeda de troca e a moeda de sedução na cabeça do povo, tanto para um quanto para outro. Mas essa troca também acontece nos nossos corações, no dia a dia da nossa vida, nas escolhas mais fundamentais que a gente faz, e nessas pequenas escolhas também. Aquilo, irmãos e irmãs, que parece Deus, Barabá, esse simulacro de Deus, esse Deus inventado pela nossa cabeça, pelas nossas conveniências, pela nossa preguiça moral. Então aquele homem, esse Barrabás, que era tudo menos um filho do Pai, mas ele ganha esse adesivo, ele ganha essa palavra. E esse Barrabás significa para nós então, meus queridos, todas as vezes que nós inventamos uma fé em um evangelho que não existe, uma fé em um evangelho que é do tamanho da nossa preguiça, curtinho como a nossa caridade, gelado como o nosso fervor, medíocre como as nossas escolhas, e a gente adesiva a gente mesmo de filho do Pai e mata Jesus, porque Jesus é sempre uma provocação à nossa carnalidade podre, mundana. Jesus é sempre uma provocação ao nosso egoísmo, às nossas revoltas interiores. Jesus é sempre uma provocação de sabedoria aos nossos escândalos, e a cruz é algo escandaloso. A cruz é algo que não entra na nossa cabeça enquanto somos mundanos. Como não entrou na cabeça daqueles homens que fizeram Jesus viver a sua última tentação. A última tentação de Jesus se dá no alto da cruz, quando aquelas pessoas entre a zombaria e talvez até a caridade, olhando para Jesus, dizem: desce daí, salva-te a ti mesmo, recupera a sua vida, não morra por Deus nem por ninguém, vá viver, desce daí. Você tem poder para descer daí. Você não disse que tinha poder? Era a ironia. Mas esse você não diz que tenha poder também era a provocação de Jesus. E agora eu preciso pedir a quem está em casa e a quem está aqui também, aos pouquinhos, atenção no padre. Nós estamos participando de uma missa. Quem não tem cão, caça com gato, não é assim? Então vamos fazer o nosso miar bonito. Senta direito, fica ajeitadinho, aguenta. Ninguém está com sede nem vai fazer xixi nas calças. É hora de ficar aí onde você está, participando da missa. A cruz, meus irmãos, muitas vezes é um escândalo. E Jesus foi tentado no alto da cruz. Desce daí, salva-te a ti mesmo. E Jesus tinha sim esse poder. Mas Jesus não foi capaz de descer daquela cruz. Não foi capaz não porque não tinha força ou meios. Não foi capaz porque ele era um homem, vida toda, entregue nas mãos de Deus, entregue ao Pai. Não foram os pregos que seguraram Jesus ali. Um homem que andou em cima das águas, um homem que acalmou o oceano com a palavra, você acha que um prego segura ele? O que segurou ele lá foi um profundo amor a Deus e a nós.
E é por isso, meus irmãos, que hoje nós iniciamos a Semana Santa em tons de alegria com os ramos, com a nossa gratidão ao filho de Davi, ao bendito que veio e vem e virá, em nome do Senhor, em nome do Abá. Nós celebramos essa semana que passou a encarnação do Verbo. Ele veio, Ele vem e virá. E feliz de quem sabe, e feliz de quem saboreia. Jesus de Nazaré veio, vem e virá. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, no meio daqueles que insistem em ter fé, no meio daqueles que sabem fazer festa com um jumento, não com um cavalo langa-amarga, porque não é langa, nem sei assim que fala, você entendeu, o cavalo caro, com o jumento. Feliz de quem sabe e saboreia Cristo que veio e que vem nos jumentinhos que a igreja nos dá, os sacramentos todos. Feliz de quem sabe e saboreia Cristo, no batismo que um dia recebeu, na Eucaristia que com frequência recebe, na confissão que recebe, em todos os sacramentos que a igreja nos dá, que no olhar humano é um jumento. Quantas pessoas trocam os sacramentos? Porque ele parece um jumentinho diante de tantos cavalos pomposos da vida. Nós celebramos hoje com alegria e celebramos o Hosana. Hosana nas alturas, dai-nos vitória. Feliz de quem sabe e saboreia que Deus nos fez vitoriosos. Que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, inclusive sofrer, inclusive morrer. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece, inclusive dar a vida. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Dai-nos vitória, Hosana, e Ele nos dá a vitória, inclusive diante da blasfêmia do mundo, da ridicularização do mundo, da incompreensão e desse paradoxo que é a fé que nos põe na cruz e não na glória. Hosana, bendito, bendito o reino que vem, diz o povo, o reino de Davi. Bendito esse Deus que na história, e mais um ano de história, 2021, Ele está vindo, vem e virá, vem todos os dias. Bendito seja Deus por todos aqueles que sabem e saboreiam o Cristo que vem nos crucificados desse mundo, na dor das pessoas, na vida do miserável, do pobre, nas nossas próprias cruzes. E Hosana, bendito, porque eu comecei essa parte da homilia dizendo, por aqueles que insistem em ter fé. Sim, muitos hoje estão tendo fé porque insistem em ter. Mas bendito e louvado seja Deus, meus irmãos, por todos aqueles que têm fé. E essa fé já não é algo mais difícil. Se você hoje na sua vida tem fé e percebe que já não é mais difícil ter fé como foi. Tem gente hoje lutando para continuar acreditando em Deus. E tem gente hoje que não luta para acreditar em Deus, ele simplesmente acredita. Enterrando alguém de Covid, limpando a fralda do canceroso, vendendo carro, pedaço de empresa para pagar as contas. E se você está passando por qualquer sofrimento que seja, e você pode hoje discordar de mim, dizendo, padre, eu não insisto em ter fé, eu tenho fé. Hosana pela sua fé. Bendito seja Deus pela fé que nos faz andar atrás desse homem que veio, que vem e que virá. Essa é a grande riqueza da nossa vida, meus irmãos. E isso não é autoajuda, com todo respeito do mundo ao valor que tem. Isso não é psicologia, isso não é coaching, isso é graça, isso é fé. E é nessas horas que a gente sabe e precisa agradecer por saber que a gente foi batizado no Espírito Santo e no fogo.
daquele que João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque ainda que Ele não tenha tirado de nós as imperfeições que nos fazem ferir as pessoas, nos fazem ferir a nós mesmos e até mesmo nos colocar de novo na fila da confissão, mas de algum modo Ele tirou de nós o pecado, o diabo. Hosana, bendito, benditos aqueles que foram libertos da mão do demônio. Imperfeitos, falhos, mas tementes, gratos. Se você é assim, você é bendito. Se você é assim, Jesus tirou de você o pecado, o maligno. E por gratidão a gente continua na vida, se esforçando agora para superar as nossas imperfeições, as nossas misérias. Ninguém ficou santo por causa disso. E é preciso ser santo para ver a Deus. Mas, meus irmãos, Ele tirou o pecado do mundo. Bendito e bem-aventurado, hosana a Deus, por aqueles que receberam essa vitória, serem libertos da mão do diabo, desse espírito que nos leva para esse barabá, por esse cristianismo fajuto, medíocre, mundano, que esperneia, que blasfema com a cruz. Se você não blasfema com a sua cruz, meu irmão, se eu não blasfemar com a minha, nós já estamos exorcizados, nós já estamos libertos e nós já estamos salvos. Porque a misericórdia de Deus veio para salvar todo coração arrependido, mas nem que seja aos 49 do segundo tempo, como foi na vida daquele soldado, filha da mãe, fez de tudo que tinha para fazer com Jesus. Cachorro, Jesus com sede ele dá vinagre. Mas essa praga desse homem, que é sinal de você e de mim, que conseguimos ser cegos ainda nos acréscimos, ele foi salvo, porque no fim ele abriu os olhos. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus, que nos salva no nosso arrependimento. Não é nem nas nossas boas obras, nos salva no arrependimento. É por isso que Paulo diz: nós somos salvos pela fé e não pelas obras. As obras são expressões da salvação que aconteceu, porque esse homem, aquele soldado, foi salvo no arrependimento. E como bom ladrão também, do evangelho que nós conhecemos as narrativas, né? Daquele que crucificado junto com Jesus disse: lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. Aquele homem também, que aos 48, 49 do segundo tempo, abriu os olhos e encontrou Deus. Da mesma altura que ele, no mesmo sofrimento que ele, enquanto um blasfema e pergunta por que é assim, o outro olha e entende e se pergunta: por que ele me amou eu sendo assim? Por que ele nos quis, nós sendo assim? E ali ele expressa a sua fé. Por isso, irmãos e irmãs, é uma semana santa o que nós iniciamos hoje. Depois desse dia dos Ramos, começou a última semana da vida de Jesus. E a liturgia dessa semana que vamos viver vai nos ajudar a entender esses últimos dias da vida de Jesus. E é uma semana onde nós somos convidados a acompanhar Jesus, a acompanharmos a igreja. Nós precisamos dispor o nosso coração. A liturgia da igreja faz sentido e causa fruto à medida em que eu ando com a igreja. Portanto, queridos, essa semana é uma semana de silêncio, de moderação nas coisas, de um pouco mais de oração, reflexão, penitência, mortificação, de um pouco menos de música, bebida, comida, interação social, seja com rede social, seja indo na casa dos outros, porque é a última semana da vida de Jesus. É uma semana de drama, é uma semana onde tantos corações estão alegres, mas no ar há o cheiro da morte. Eles sabem, e Jesus mesmo sabe, do que vai acontecer com ele. E nós somos convidados a andar com o Senhor nesses dias, nessa semana, com Ele. Porque ao mesmo tempo que é ramos festivo, é a paixão do Senhor. E aí nós ouvimos essas leituras tão bonitas, que nos ajudam a compreender aquilo que celebramos hoje. Nós ouvimos aqui com tanta beleza a leitura de Isaías. A celebração de hoje
e a Semana Santa é para nós, irmãos, essa lembrança que o profeta aqui trouxe a nós, né? O servo sofredor, cuspido, barba arrancada, mas ele diz tão bonito: sereno e forte manti meu rosto impassível, porque eu sei que não sairei. É o fim da história. Porque vitória e derrota, meus irmãos, nunca está no meio do caminho. Está sempre no fim. E muitas pessoas não são vitoriosas no fim, porque no meio escolhem perder. Ele diz, o servo sofredor, que é a prefiguração de Jesus, porque eu sei que não ficarei, não sairei envergonhado. Essa é a semana para quem está sendo cuspido, esbofeteado, para quem sente a barba sendo arrancada pelo sofrimento, pela dor. É semana de nós nos associarmos àqueles que estão assim. Muitos de nós, graças a Deus, estamos com uma vida boa. E muitos de nós hoje sabemos quão boa é a nossa vida depois que esses tempos difíceis começaram. Mas é tempo, nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Essa semana é uma semana de nós entrarmos no espírito do sofrimento. Não é um velório, não é masoquismo, mas é compaixão, é igreja, é empatia. Portanto, ainda que nós estejamos, graças a Deus, tantos de nós, com saúde, com condições de nos mantermos, é semana da nossa alma se quebrantar. Muitos dos nossos sofrem. Jesus sofreu. Então a igreja, como mãe, nos dá esses dias para a gente mudar a marcha do nosso andado e